Saber Cotidiano no ar, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Andei um pouco sumida, estou consumindo conteúdos aqui para a gente continuar o nosso debate. Lembrando que são sempre bem-vindas sugestões de vídeos e temas para a gente discutir. Hoje eu venho de volta trazer um tema que a gente já começou a falar aqui, que é das minhas especialidades de estudo, que são os estudos sobre tecnologia. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as questões relacionadas à adoção da tecnologia. Há uma série de discussões em jogo que colocam, né, esse embate entre a forma como a adoção da tecnologia ocorre. Mas antes a gente tem que entender um pouco das vertentes do determinismo tecnológico e do construcionismo social. Vamos lá então. Saber Cotidiano apresenta Bom, é importante falar que essas discussões já têm um tempo, né? Elas são da década de 60, 70, então levam aí já quase 50 anos. Mas são muito úteis para a gente pensar a forma como a gente está atualmente lidando com as tecnologias, num mundo cada vez mais que se coloca como inovador, né? Nas últimas décadas a gente viu de fato o surgimento de dispositivos, de aparelhos, de produtos que não existiam anteriormente, né? Por exemplo, a própria ideia do smartphone, que é uma coisa que surgiu, pelo menos aqui no Brasil, a partir dos anos 2013, 2014. Então, é uma coisa que tem 10 anos, uma inovação de fato, porque até então os celulares eram de outra maneira. Então, essas discussões permitem até a gente pensar o surgimento dessas tecnologias recentes. Vamos começar então pela ideia do determinismo social, determinismo tecnológico. Quando a gente fala em determinismo, a gente já vem, né, com essa ideia de que algo determina outra coisa. Então, é como se a tecnologia, ela por si só, ela fosse autossuficiente e não dependesse de qualquer tipo de intervenção social, como se ela não se baseasse na vida das pessoas, como se ela ignorasse todas as questões culturais das populações nas quais que vão utilizar esses produtos criados, como se ela ignorasse as diferenças dentro da própria sociedade que vai usar esses produtos, o acesso, a forma como as pessoas lidam com a tecnologia. É como se a tecnologia existisse meio que por si só e a população tivesse que, enfim, se acostumar, porque é simplesmente algo novo que está aí, ela vai ter que adotar, ela se vê basicamente obrigada a aprender, a entender como a tecnologia funciona. Da mesma forma, os criadores dessas mudanças tecnológicas, eles não levam em consideração o papel do possível usuário, do potencial usuário ou do atual usuário, né, de uma tecnologia. Considera-se que a tecnologia ela vai ser criada pensando na inovação, no que há de melhor, no que há de mais avançado, mas avançado como se um produto tecnológico competisse com a concorrência e não competisse e não de fato dissesse respeito a quem vai usar esse produto. Então, desconsidera-se o cenário social, político, cultural e até econômico de acesso aos bens tecnológicos. Então, é como se a lógica envolvida em cada tecnologia fosse alheia à sociedade e o progresso fosse algo externo que atingiria a sociedade de uma maneira que seria passiva, né? Ao invés de uma própria expressão dos valores das mudanças socioculturais que estão envolvidas nesse processo de progresso. Essa ideia de determinismo, então, ela é muito evolucionista, porque ela sempre se baseia na ideia de que as inovações estão vindo para melhor, estão cada vez melhores, e a sociedade, então, que lute para se adaptar a essas inovações
como se a própria criação da inovação não tivesse por trás lutas de interesses, né, que a gente já viu. Latour mostra muito isso, né? A própria Isabelle Stanger na construção das ciências modernas, como existem conflitos de interesses, disputas dentro das próprias empresas, entre as empresas entre si, né? Para definir o que vai acontecer, qual caminho vai ser tomado para a criação de um novo produto, para o desenvolvimento de um novo produto. Então essa é realmente uma ideia muito falaciosa, né? Como se a sociedade dependesse da tecnologia, mas essa tecnologia não dependeria da sociedade, como se ela não implicasse, não estivesse implicada na própria sociedade, como se fosse possível isso, né, gente? Quem constrói, quem faz a tecnologia somos nós, baseados nas nossas relações, nas necessidades sociais que a gente tem. Não é a tecnologia pela tecnologia si mesma. E quando a gente fala principalmente no desenvolvimento de um novo objeto, como um smartphone, a gente percebe claramente que não foi só apenas o mercado pelo mercado que decidiu que ia ser assim, mas porque havia também, né, já estava se mapeando uma série de necessidades não atendidas pelo telefone celular mais analógico, menos digital, né? Então, por um lado a gente tem essa ideia do determinismo tecnológico e por outro a gente vai ter a ideia do construcionismo social, que é basicamente a pegada aqui desse canal, vocês já conhecem. A gente vai entender o processo de construção da tecnologia, o processo de criação e construção da tecnologia baseado não apenas na ideia de que esse usuário tem necessidades e espera que haja funcionalidades que o atendam, mas a gente discute bastante o que é essa novidade, o que é ser inovador, o que é considerar algo inovador. Não é simplesmente o que o mercado define, pois o sucesso ou fracasso dessa tecnologia, dessa adoção, tem a ver também com a apreciação e com o uso ou descarte pelo usuário. A forma como a tecnologia, a inovação vai ser apropriada, vai ser acolhida, usada ou rechaçada, depende aí de fatores sociais, culturais, econômicos, de acesso, muitos fatores que têm a ver com a dinâmica da sociedade. Então, não buscamos definir o que é novo, o que é inovação, a partir de termos apenas tecnológico. Como, isso é mais avançado, é uma tecnologia mais rápida. Não, pode ser tudo isso, mas se isso não for fácil de usar, não tiver as mãos e não poder ser acessada de uma maneira economicamente fácil pelo usuário, isso não vai para frente. Né? A gente tem também a questão do impacto, quanto isso impacta de fato a vida das pessoas. Por que um smartphone, uma internet no celular, né, que é basicamente a inovação do smartphone, teve tanto sucesso e teve tanta adoção? Justamente porque as pessoas começaram a usar, elas viam essa necessidade, né, de ter a internet na palma da mão e porque a internet ela é um conjunto de cadeias que se conectam, cadeias de informação, cadeias que nos trazem acesso a diferentes informações de diferentes lugares, permite juntar isso e, enfim, permite a gente chegar com rapidez nas conexões. Tudo isso tinha uma necessidade e a gente provou e comprovou essa necessidade. E chega um determinado momento, então, em que o mercado se paralisa e fica pensando para onde a gente vai agora, né? A gente vai continuar produzindo telefones analógicos ou não? A gente só vai produzir os digitais? Dentro dos smartphones, em termos de funcionalidades, né? O que a gente vai manter, o que a gente vai tirar? Daqui a pouco talvez se discuta se vale a pena manter a função
algumas funcionalidades que hoje existem, uma vez que tudo está mais dentro de aplicativos. Então, o que um smartphone virou, ao invés de ser um telefone com a funcionalidade principal de fazer chamadas, é a de conter aplicativos e de acessar a internet para a gente poder acessar esses aplicativos. Então, talvez a funcionalidade mesma do telefone de fazer chamadas meio que diminuiu um pouco. Será que daqui a alguns anos isso vai se manter? Ou a gente só vai fazer chamadas pela internet e a funcionalidade assim de fazer chamadas vai deixar de existir? Não sabemos. Então, é importante dizer que a inovação se fundamenta em aspectos sociais e culturais, sim, e para algo ser considerado inovador, ele deve levar em consideração o significado dessa novidade, o grau de inovação e pensar no público que considera ou não isso como uma inovação. E a gente tem que pensar, obviamente, também na questão da adoção. A gente sabe que existe na literatura uma discussão entre quem adota rapidamente, os early adopters, e os que adotam tardiamente as tecnologias. Caberia a gente investigar o que causa essa adoção rápida e o que causa essa adoção lenta, mais demorada. Não são apenas recursos econômicos de acesso, mas também a maneira como as pessoas lidam com a tecnologia e enxergam a tecnologia. Não diz respeito apenas à idade, mas uma certa abertura e talvez atitude, né? Relações mais abertas, uma forma de enxergar o mundo mais aberta a novidades ou uma visão mais fechada. Não é só algo que passa por falta de letramento digital, ou idade, ou renda. É importante a gente dizer que a adoção ela deve ser entendida mais a fundo a partir de outras variáveis. É isso. Encontramos vocês nos próximos vídeos e até a próxima.